Olá, galera do Fundamental 1, tudo bem com vocês? Hoje na aula a gente vai ver um pouquinho sobre o que são símbolos olímpicos. Antes de falar dos símbolos olímpicos, vamos lembrar o que são os Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos são um evento multiesportivo. Multiesportivo significa que são várias modalidades esportivas: futebol, handebol, natação, arco e flecha, vela, basquete. Será que você conhece uma modalidade olímpica? Quais esportes você gosta? Essas modalidades olímpicas, elas acontecem de 4 em 4 anos. São classificadas como modalidades de verão e modalidades que acontecem no inverno. Cada Olimpíada, ela sempre acontece numa cidade específica. As últimas Olimpíadas, elas aconteceram em 2016, aqui no Brasil. Hoje, nós teríamos as modalidades das Olimpíadas na cidade de Tóquio, no Japão, mas elas tiveram que ser adiadas. Será que você sabe o porquê? Toda vez que acontece um evento de Olimpíadas, há sempre uma cerimônia de abertura. Nessa cerimônia de abertura, todos os atletas se reúnem carregando sua bandeira. Brasileiros, franceses, chineses, nigerianos e assim por diante. Cada federação carrega a bandeira do seu país, representando o seu país. É a união dos povos em um evento esportivo. As Olimpíadas de Tóquio iriam acontecer este ano. Porém, devido à situação do coronavírus, elas tiveram que ser adiadas para 2021. Tóquio é uma cidade no Japão. Vamos conhecer agora os símbolos olímpicos, a começar pela bandeira da Olimpíada. Veja que nós temos vários arcos entrelaçados uns aos outros. No fundo, nós temos um fundo branco. O fundo branco representa a paz. E o que será que significa esses arcos? Os aros nas cores azul, amarelo, preto, verde e vermelho, interligados sobre um fundo branco, os aros olímpicos foram idealizados em 1914 pelo barão Pierre de Coubertin. Os aros representam a união dos 5 continentes. Os continentes são justamente as regiões do nosso planeta, onde é habitado por vários países e várias pessoas do mundo inteiro. Ou seja, se os anéis olímpicos representam a união dos continentes, representa a união dos povos, representa a união de todos os atletas do mundo inteiro em um evento esportivo. União e respeito significa espírito olímpico. Uma das coisas que aquele Pierre de Coubertin criou justamente foi a idealização do respeito e a união. Ou seja, o espírito olímpico deve prevalecer nas competições de Olimpíada. É preciso respeitar o seu adversário. É preciso respeitar as regras da atividade. Quando nós fazemos uma brincadeira lá na quadra, as brincadeiras possuem regras. As regras, elas têm que ser seguidas para tudo dar certo, para que todos possam aprender e se divertir. Nas Olimpíadas, todos têm que seguir as regras. Ou seja, a união entre os povos, o respeito, representa o espírito olímpico. Vamos conhecer agora o segundo símbolo da Olimpíada. É a tocha. A tocha olímpica é transportada por atletas e cidadãos comuns até o local da cerimônia de abertura. A chama anuncia a próxima celebração dos Jogos Olímpicos e carrega uma mensagem de paz e amizade. Na cerimônia de abertura, a chama acende a pira olímpica, que permanece acesa durante toda a competição e é apagada ao final da cerimônia de encerramento. 4 anos depois, o mesmo processo acontece novamente. A tocha olímpica ela acontece sempre num país chamado Grécia. Eles fazem o acendimento através da luz solar, que quando acende o fogo pela primeira vez, ela é passada de mão em mão, ou seja, de tocha em tocha, por um atleta. Esse atleta vai percorrer várias cidades, por vários locais no mundo, até chegar à cidade onde acontecem os Jogos Olímpicos. Quando ele chega na cidade dos Jogos Olímpicos, o último atleta faz o acendimento da pira olímpica. E essa pira olímpica fica acesa durante toda a competição e, como falado, ele é apagado ao final da cerimônia das Olimpíadas. Agora, vamos conhecer as medalhas olímpicas, que também são símbolos das Olimpíadas e de diversas outras competições que existem por aí. A medalha olímpica é de premiação. Nós temos 3 tipos de formas de premiação na Olimpíada: a medalha de ouro, a medalha de prata e a medalha de bronze.
Cada uma dessas representa uma colocação. A medalha de ouro é representada justamente para quem ganhou aquela competição, ou seja, o vencedor daquela modalidade esportiva. A medalha de prata fica com o segundo lugar. E a medalha de bronze, ela fica com o terceiro lugar. Existem também outras medalhas que são distribuídas a todos os atletas, justamente como forma de agradecer aos atletas e valorizar que os atletas fizeram uma competição justa e honesta. A medalha olímpica de premiação, ouro, prata e bronze, deve ter pelo menos 60 milímetros de diâmetro e 3 milímetros de espessura, ou seja, ela não é uma medalha muito grande, mas também não é uma medalha muito pequena. Sendo que a medalha para a primeira colocação deve conter obrigatoriamente 6 kg de ouro. Ouro é um dos metais mais preciosos que existem. Além disso, todos os atletas e oficiais que participam dos Jogos Olímpicos recebem uma medalha de participação, oferecida pelo comitê, ou seja, pelo organizador da competição das Olimpíadas. Então, além, lógico, que todos os atletas querem vencer uma partida. Quem não gosta de vencer o jogo? Quem não gosta de vencer uma partida? Porém, o importante é você dar o seu melhor e competir em pró de uma competição esportiva. É dar o seu melhor, mesmo que não vença. Muito bem, pessoal. Nós vimos na aula de hoje, então, os símbolos olímpicos. Você conhece mais alguma coisa sobre símbolo olímpico? Ou já ouviu falar? Conhece mais alguma coisa sobre Olimpíadas? Se você conhece alguma coisa, deixe o seu comentário lá na página online. Muito bem, vamos fazer uma pequena revisão do que nós conhecemos hoje. Nós vimos, então, os símbolos olímpicos. Os símbolos olímpicos são representados pela bandeira olímpica. A bandeira olímpica, lembre-se que ela é vários anéis entrelaçados, representando a união dos povos. Cada anel representa um continente, ou seja, todos os atletas do mundo. O fundo branco representa a paz. Vimos também a tocha olímpica, desde a cidade lá onde aconteceu o acendimento na Grécia, e que ela é passada de mão em mão por vários atletas até acender a pira olímpica. Lembre-se que o fogo dessa tocha representa a paz e a amizade entre os povos. Lembre-se o que é o espírito olímpico? O espírito olímpico representa a amizade e o respeito. E por último, nós vimos as medalhas. São as premiações que acontecem nas Olimpíadas. As medalhas são feitas ouro, prata e bronze, cada um representando justamente a colocação do atleta. Medalha de ouro para o vencedor, medalha de prata para o segundo lugar e medalha de bronze para o terceiro lugar. E o comitê que organiza a Olimpíada entrega uma outra medalha a todos os competidores, como forma de premiação pela participação pelos Jogos Olímpicos. Tudo bem? Vocês têm alguma dúvida referente a esse tema? Então, a atividade da aula de hoje vai ser o seguinte. Vocês irão fazer um desenho e pintar desses 3 símbolos olímpicos: a bandeira, a tocha e as medalhas. A descrição irá informar como ela deve ser feita. Se vocês tiverem alguma dúvida do que tem que fazer ou alguma dúvida relacionada à matéria, vocês podem fazer uma pergunta que eu estarei respondendo. Tudo bem? Um abraço para todo mundo e a gente se vê na próxima aula.